Marcos capítulo 10, terceira mensagem da série, intitulada Persevera. Nós estamos numa série às quartas-feiras, intitulada Persevera. E hoje nós vamos falar sobre um cego muito conhecido, cuja história tem inspirado milhões e milhões de cristãos ao longo dos tempos. Marcos 10, 46 até o 52. Diz assim o texto para nossa edificação. Depois eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Essa informação é muito preciosa. Ele estava sentado, vida paralisada. Ele estava à beira do caminho, à beira de uma estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, por certo alguém deu essa informação a ele, ele então começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, olha essa informação é muito preciosa, e muitos o repreendiam, para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, o seu manto, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra de Deus para nossa edificação. Igreja, quanta coisa tem nesse texto, quantas lições, quantos ensinamentos, quantos conselhos, quantas orientações, quanta aplicação prática num texto só, numa história só. Eu preciso fazer uma consideração inicial. O texto está colocando diante de nós, ele coloca diante de todos os seus leitores, a situação de um homem, que a Bíblia o denomina cego, e a sua condição de cegueira, sua limitação física, o leva à mendicância. É um homem cego, que está mendigando, parado, sentado, prostrado, imobilizado, marginalizado, não do ponto de vista criminoso, marginalizado porque está à margem, ele está à beira do caminho, na periferia da cidade, ele está distante de Jesus, ele está sem comunhão, ele está sem horizonte, ele está sem futuro. Tá bom, né? Cenário complicado dele, cego, mendigo, parado, sentado, mobilizado, marginalizado, à beira do caminho, na periferia, distante de Jesus, sem comunhão, sem horizonte, sem futuro. Há uma lenda, é uma lenda, vinculada a Bartimeu. Por que eu digo que é lenda? Porque não há comprovação histórica que a fundamente. Mas vocês devem ter ouvido já em algum momento, em alguma pregação, mas é uma lenda, que diz que ele era filho de um militar, de um representante do povo, um insubordinado a Roma,
Dá uma baixada nesse ventilador aqui, por favor. Esse aqui, ó. Edilson, esse aqui, ó. Está muito acelerado. Há uma lenda que diz que ele era filho de um homem responsável por um ato de insubordinação aos romanos. Ele era filho de Timeu. Filho de Timeu. O seu pai foi morto nesse ato de revolta e ele, como filho desse rebelde, ele teve as suas vistas vazadas. Mas isso é uma lenda, não há comprovação histórica para tal. Muitos sugerem isso, até pelo pedido dele, mestre, que eu volte a ver. Supõe-se que ele tenha tido vista em algum momento, e que essa perda tenha se dado no caminho, e essa lenda fala de um homem conhecido, chamado Timeu, que foi morto pelo Império Romano, e de repente o próprio filho sofreu também essa sanção. Mas é somente uma lenda, eu digo isso a título de informação, talvez isso até tenha sido usado ao longo do tempo, dentro dessa história, até para comover os leitores, ou até para trazer um senso de emocionalismo e sensacionalismo maior à história. Mas o nosso ponto fundamental não é esse. O ponto fundamental é que, seja lá qual tenha sido o motivo, o filho de Timeu está à beira do caminho, sentado, parado, imobilizado, de forma marginalizada, porque ele está à margem, sem horizonte, sem futuro, e ele está ali pedindo esmolas, ele está ali vivendo do que as pessoas lhe entregam, e a Bíblia diz que Jesus, embora estivesse apressado, o capítulo 11 vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está partindo para um momento importante no seu ministério. Embora Jesus estivesse apressado, saindo de Jericó com uma grande multidão, ele fica sabendo que é Jesus que está passando e ele começa a gritar, literalmente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o levantar da sua voz não foi bem visto. A Bíblia diz que muitos do meio da multidão começaram a mandar a ele calar a boca, não grita. E talvez isso não tenha sido feito de forma educada. É bem provável que isso não tenha sido feito de forma afetuosa. Esse cala-boca talvez tenha sido a base dos trancos, a base dos empurrões, a base das cotoveladas, a base do tentar calar literalmente. Mas a Bíblia traz a informação de que a partir do momento que tentam calá-lo, é aí que ele grita mais. Ele vai se desvencilhar e ele vai gritar, e ele vai gritar, ele vai gritar, de tal maneira que mesmo com o alvoroço da multidão, o som da sua voz chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus para, mesmo apressado, Jesus para e manda chamá-lo. A multidão, ou alguém, vai lá buscá-lo, ele é trazido, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É um momento de intimidade, é o tu e o tu, é o Criador e a criatura, sem intermediação. É o Salvador e a criatura ali que precisa de salvação. Fala aí, filho, o que você quer? Sem intermediários, sem atalhos, eu e você. Ele diz: eu quero voltar a ver, Senhor. Jesus não toca, não passa lodo, não cospe, não faz nada, só libera uma palavra. Então vai porque a tua fé já resolveu o problema. E a Bíblia diz que naquela hora os olhos dele se abriram e ele começou a enxergar. O cego Bartimeu me ensina lições preciosas. Eu quero trabalhar 2 lições aqui com vocês hoje. A primeira lição que Bartimeu me ensina, a gente vai projetar ela aqui para vocês. Se você puder tomar nota, tome nota, registre isso no coração e abra o entendimento para poder receber na essência o que nós estamos ministrando hoje. Primeira lição: Bartimeu me ensina que muitas vezes a transformação que anseio começa com um grito. Fala assim comigo: a transformação que eu anseio começa com um grito. Pastor, mas então quer dizer que eu tenho que gritar? Não do ponto de vista literal. Algumas vezes sim. Mas eu não quero ir pelo lado do grito, literalmente falando. No caso dele, ele gritou literalmente. Mas eu quero fazer uma interpretação desse grito. Eu quero interpretar o grito de Bartimeu com um ato de rompimento
com uma situação que não lhe agradava. Quando ele grita, ele está dizendo, chega. Quando ele grita, ele está dizendo, já basta. Quando ele grita, ele está dizendo, não quero mais essa vida. Ao gritar, ele está dizendo, chega, eu quero viver algo novo. E minha gente, às vezes estamos numa situação como a dele. Vida parada, vida imobilizada, estamos atados, sem visão, sem perspectiva, estamos sem horizonte, sem futuro, mas não damos um grito. Nos calamos. E o tempo vai passando. E os anos vão avançando. E a gente vai se moldando àquela situação ruim. Ele não. Ele me ensina que a transformação que eu desejo começa com um grito. E quando eu falo do grito, eu falo da atitude. Começa com o primeiro passo. Ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se Jesus ia recebê-lo, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia se ia apanhar, se ia ser derrubado, mas ele estava decidido a não continuar naquela situação. E eu quero com isso encorajar hoje todas as pessoas que não estão satisfeitas com a situação que estão vivendo. Seja ela do ponto de vista emocional, familiar, profissional, financeiro, afetivo. Eu relaciono o grito dele a uma tomada de atitude. Nesse sentido, não dá para se calar. Não dá para ficar calado. Não dá para ficar levando a situação como se fosse isso que Deus tivesse estabelecido. Porque não era. Eu digo sem medo de errar, não é o que Deus estabeleceu. Agora, como é que isso começa a mudar? Como é que eu faço a coisa avançar? Com um grito. Não do ponto de vista literal, mas tem que tomar uma atitude. Tem que sair do lugar. Está entendendo isso, querido? Ah, mas meu casamento, o relacionamento que eu estou vivendo está ruim, é um relacionamento abusivo, eu sofro, e eu ouço coisas, e eu sou maltratado, eu sou maltratada. Enquanto não gritar, vai continuar sofrendo. Às vezes o grito é literal, é o grito de socorro. Às vezes o grito é um pedido de ajuda, é uma atitude. Martin Luther King tem uma frase linda que ele diz: eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. O silêncio de gente boa é que me dá medo. E gente boa de Deus tem que gritar. Gente boa de Deus tem que sinalizar quando as coisas não estão bem. Gente boa de Deus tem que se posicionar. Amém para isso, queridos? Você não foi chamado para ficar aí, sabe, aceitando tudo de ruim que a vida te entrega. Você não foi chamado para viver das migalhas que caem da mesa. Eu não estou falando de dinheiro, não é para distorcer o que eu estou falando. Estou falando de plenitude, estou falando de paz, estou falando de regozijo na alma, estou falando de perdão, estou falando de libertação, estou falando de salvação. Sabe? Ah, não, eu vou recebendo tudo que a vida me dá de ruim, mas é assim mesmo, pastor, mas é o que Deus tem para mim, é nada. Se você quer acreditar que é, tudo bem, viva dessa forma, mas não é. Ele podia muito bem ficar ali à beira da estrada e dizer, não, é isso aí que Deus tem para mim, esse é o desígnio de Deus para mim. Estou aqui cego, sem horizonte, sem futuro, vivendo de esmola, vou continuar aqui, vou morrer aqui. Mas não, ele me ensina que a transformação que eu desejo começa com um grito. É uma atitude, é um ato de dizer a si mesmo,
não dá mais. Eu vou mudar. Chega. Tem alguém me entendendo aí? Não vou continuar assim. Sabe, querido? Não vou continuar vivendo esse tipo de relacionamento. Eu vou experimentar uma transformação. Eu não vou continuar me dando aos vícios dessa forma. Não é isso que Deus tem para mim. Eu vou viver algo novo. Quero experimentar algo da parte de Deus agora. Perceba você que essa transformação, ela não começa em Deus. Ela começa em Bartimeu. A resposta é divina, mas a ação primeira é humana. É você dizendo a si mesmo: tá bom, então fica do jeito que está. Família está legal? A vida afetiva é isso aí mesmo? Então fica do jeito que está. Os filhos estão no estado bacana? Então deixa do jeito que está. A vida financeira? Então deixa. Não está legal. Eu anseio coisas novas. Eu anseio coisas da parte de Deus. Então tem que gritar. Tem que se posicionar. Interessante que não fica só no grito. Tem o grito, mas o grito é acompanhado de um salto. Fala assim comigo: o grito é acompanhado de um salto. Porque primeiro ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí depois que ele é chamado, a Bíblia diz que ele, saltando e lançando a sua capa, ele grita. Mas não é só grito, é salto, é posicionamento de fé. O lançar a capa é extremamente significativo. A capa, nesse contexto, é o símbolo da proteção. Possivelmente a capa é o lugar onde as pessoas jogavam os donativos. Nas ruas da nossa cidade, geralmente as pessoas põem uma panelinha, já viram isso? Na Amaral Peixoto tem muito isso. As pessoas põem um chapéu, né? Um boné, alguma coisa assim. Nesse contexto, possivelmente a capa é o lugar em que se jogava os donativos. Mas quando Jesus chama, Carlinhos, ele joga toda a segurança que ele tinha para o alto. Quando Jesus chama, ele fala assim: chega, não confio mais nisso. Jesus está me chamando para algo novo. Não tem preocupação de levar a capa junto, levar os donativos juntos. Deus está me chamando para uma vida nova. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Ei, peraí, mas tem umas moedas aqui. Eu não vou viver de moeda. Jesus está me chamando. Ele solta essa capa e ele se desapega daquilo que o prendia à vida antiga. Aquela capa era um tipo de identificação, quem ele era. Aquela capa identificava a sua condição de mendicância. Mas a partir do momento que Jesus o chama, depois do grito, ele pula, ele se posiciona. Perceba você que o posicionamento dele é muito rápido. Homem, tenha bom ânimo, o mestre te chama, ele pula, não dá nem tempo de pensar. Deixa eu dizer uma coisa carinhosamente para a igreja, para todos aqueles que me ouvem aqui no culto online. Tem gente que já está há 10 anos para se posicionar e não se posiciona. Jesus está chamando, já tem 15 anos, não se posicionou até hoje. Tem gente que está me ouvindo, que Jesus chamou na adolescência, na juventude, não se posicionou até hoje. Tem gente que está sendo chamada há 5 anos, há 2 anos, e não toma uma posição. Não queira depois dizer que o problema é de Deus. O problema é de quem não se posiciona. O problema é de quem não se alinha. Porque não basta simplesmente ouvir a sua voz, o seu chamado. Tem que se posicionar. Amém para isso, queridos? Qual é a tua capa? O que é que te prende? Ah, um relacionamento me prende, pastor. O que me prende é o meu apego ao dinheiro. O que me prende é a religiosidade da minha família de origem. Ah, o que me prende é a relação que eu tinha com a antiga instituição a qual servi tantos anos. Joga essa capa longe, querido. Solta essa capa.
porque senão você não vai conseguir se posicionar e não vai conseguir viver o melhor de Deus. Segunda lição para encerrar, Bartimeu me ensina a buscar Jesus para além do apoio ou da oposição do ambiente. Fala comigo assim: buscar Jesus para além do apoio ou da oposição do ambiente. Você percebeu nessa frase duas palavras que são distintas: apoio e oposição. Ok? De um lado eu tenho o apoio, que alguém pode me dar. De outro lado eu tenho a oposição, que pode me ser ofertada e apresentada. Mas o que Bartimeu, dentro dessa história, ele me ensina? Ele me ensina a buscar Jesus para além do apoio que eu possa receber ou da oposição que eu possa sofrer. O que Bartimeu está me ensinando é o seguinte: nem o apoio e nem a oposição vão determinar a minha busca por Jesus. O que vai determinar a minha busca não é se eu fui apoiado ou se eu fui resistido. O que define minha busca é a minha sede e a minha intensidade interior. Porque você pode ser carregado no colo, irmão, mas se tu não quiser, não vai. E você pode sofrer as maiores oposições, mas se você quiser, ninguém te segura. É ou não é? Ah, mas todo mundo me apoia. Mas se você não quiser, não vai. Gente, eu digo isso não em tom de lamento e de mágoa. Deus o sabe. Quantas pessoas eu tentei ajudar ao longo desses anos. Algumas eu me dispus a carregar no colo, mas elas não quiseram. Não adianta, não era questão de ajuda. Era questão de vontade interior. E quantas pessoas hoje estão aqui dentro dessa igreja que enfrentaram as maiores oposições, mas permaneceram e estão aqui? Resistir à contrariedade de família, gente que só ele ou só ela na família serve a Deus, nunca teve apoio de ninguém, e às vezes enfrentou problemas dentro da própria igreja e permaneceu, e continuou, e sobreviveu, e continuou servindo. Então o que Bartimeu me ensina? A buscar Jesus para além do apoio ou além da oposição. Eu não sou definido por esses elementos externos, amém para isso? Bartimeu não depende nem de uma coisa nem de outra. Irmão, irmã, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Você não depende nem de uma coisa nem de outra, você depende de Jesus. Ah, porque ninguém me apoiou. Ah, porque eu tive oposição. Isso não pode ser determinante. Bartimeu está me ensinando isso. Ele teve apoio? Teve oposição? Mas alcançou o que queria ou não? Então não depende do apoio ou da oposição. Depende do tamanho do seu querer. Aí quando o nosso querer é pequeno, a gente atribui o fracasso à oposição que sofreu. É simples assim. Quando nossa gana é pequena, nosso ímpeto é pequeno, quando nossa chama, nosso fervor é pequeno, a gente atribui a fatores externos. Ou a oposição que sofreu, ou ao apoio que não recebeu. Mas não depende de apoio. Nunca dependeu de apoio. Nunca dependeu de oposição, o parar de ninguém. A gente está falando de perseverança. Porque se tem alguém com motivo para parar, é esse camarada aqui, queridos. Porque cego, ele não sabia nem de onde vinha o grito para mandar calar. Ele não sabia nem quantos eram contra ele. Ele não sabia nem o que poderia sofrer. Então, motivos para se calar ele teve. O apoio e a oposição não afetam, não determinam a minha decisão. Agora, embora, eu preciso considerar uma coisa que o texto traz. Eu não sei se você percebeu, mas eu vou te falar. Embora eu esteja afirmando, e está aí projetado, embora eu esteja afirmando que nem a oposição e nem o apoio determinam a minha intensidade de busca, o texto revela uma coisa: a oposição que ele sofreu aumentou a velocidade de busca dele. Quanto mais mandavam calar, mais ele gritava. Pegou a senha aí, não? Mandou parar, o que você faz?
Aí que eu vou continuar, meu irmão. Não é o que muita gente tem feito. Embora apoio e oposição não definam nossa ação, o texto revela que as oposições elas vão dar aceleração, Edilson, à nossa vida. A oposição vai dar aceleração à nossa vida. As dificuldades que você enfrenta vão trazer celeridade à sua vida, aos projetos que Deus tem para você. Deus seja louvado por cada desafio que a gente enfrenta, irmãos. Porque se não fossem os desafios, a gente estava andando devagarzinho. Nem da primeira a gente tinha saído ainda. Tem gente que está na terça, engatando na quarta, projetando na quinta, na reta. Sabe por quê? Porque a oposição, as dificuldades trouxeram celeridade à vida deles. É o caso de Bartimeu, verso 48. E é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais pedidos eu tenho para me calar, mais eu vou gritar. Escutem, é essa a resposta que a gente precisa dar ao diabo. É essa a resposta que atrai a atenção de Deus. Não é a resposta dos mimizentos de plantão, não. É essa a resposta aqui, ó, que a mulher de Deus, que o homem de Deus tem que dar. A vida, as dificuldades e ao próprio diabo. Vai me criar obstáculo? Não me conhece, hein, Satanás? Se me criar obstáculo, aí que eu vou servir meu Senhor, hein? Se me perturbar, vai me ver adorar, é 24 horas, hein? Se não quer me ver adorando nessa casa 24 horas, me deixa quieto. Se me perturbar, eu levanto de joelho, eu deito de joelho, é tudo de joelho, hein? Tem alguém me entendendo aí? Tem alguém pegando isso aí hoje? Tem alguém pegando isso aí hoje? Amém para isso, queridos? Agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa, e vou terminar. A incoerência da multidão é um negócio interessante, Charles. E que a gente não seja multidão, em nome de Jesus. Porque a multidão, ao mesmo tempo que ela manda o cara calar, quando Jesus manda chamar, o que eles fazem em seguida? Tenha bom ânimo, hein? Fica animado, rapaz. Mandei calar a boca agora. Percebeu ou não? Cala a boca. Está perturbando. O cara enjoado. Tem alguém gritando aí, manda chamar. Rapaz, você é abençoado, hein? Homem de sorte, rapaz. Rapaz, não fica triste não, tenha ânimo. Jesus está te chamando. Irmãos, irmãs, olha a distração da multidão. A multidão não percebe o que está acontecendo. A multidão não se conecta. A incoerência, a distração dela é digna de nota, não posso deixar passar. Agora sabe o que é triste? Eu posso ser multidão na vida de vocês. Vocês podem ser multidão na minha vida. Podemos ser multidão na vida uns dos outros. A partir do momento que nos distraímos, nos desconectamos, podemos agir de forma incoerente na vida uns dos outros. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Mas que é uma baita de uma contradição, não é? Num versículo manda calar a boca, no outro está dizendo, vem rapaz, vem agora, que chegou a sua hora, aleluia. Eu fico imaginando quem mandou calar a boca até abraçando, né? Rapaz, que benção, aleluia. Ele estava cego mesmo, ele não conseguia identificar, né? Senão ele ia falar assim, ficou doido? Mandou calar a boca agora está dizendo, tem bom ânimo? Se toca. Quero finalizar essa reflexão de hoje. Vai comigo lá, Vitor, para a gente fechar os 2 slides. Terceira mensagem da série Persevera. Eu quero fechar com essas 2 lições que Bartimeu me ensina. Primeiro, Bartimeu me ensina a buscar Jesus. Essa é a segunda lição, né? Primeira, Bartimeu me ensina que muitas vezes a transformação que eu anseio começa com um grito. Tem que se posicionar, amém, queridos? Não dá para ficar calado. E a segunda lição que Bartimeu me ensina, ele me ensina a buscar Jesus para além do apoio ou da
oposição do ambiente. Então, veja bem, nunca foi ou nunca teve a ver com oposição e apoio. Sempre teve a ver com intensidade interior de busca. Sempre teve a ver com intensidade de chama no coração. Porque tudo que esse cara não teve foi apoio. E, na verdade, ele fez da oposição, ele fez da dificuldade uma alavanca para continuar gritando. Deus vai nos dar graça, eu creio nisso. Eu creio que Deus, olha só, eu creio que Deus, creio nisso como verdade da minha vida. É o que eu peço a Deus todos os dias. Que a cada culto, a cada reunião, a cada ministração, que Deus levante aqui nessa igreja, nessa comunidade, homens e mulheres, com essa perspectiva de fé e de caminhada como Bartimeu. Homens e mulheres bem resolvidos, bem decididos em Deus, que não dependem de apoio ou de oposição, mas que se movem apesar de, se movem na perspectiva daquilo que Deus já plantou dentro do coração deles. Amém para isso, queridos? Gente que não depende de pastor para caminhar, gente que não depende da oração do fulano, do beltrano, do ciclano, gente que caminha porque sabe que já recebeu algo da parte de Deus, e ainda que falte apoio, vão continuar caminhando, vão continuar perseverando. E se a oposição se intensificar, se a dificuldade se intensificar, problema é da dificuldade, azar o dela, porque ela só vai dar celeridade à nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, seus sonhos, em nome de Jesus.